Podemos começar? Muito bem. Então eu vou fazer assim uma pergunta muito difícil, que é: como é que tu te chamas e qual é a tua idade? Meu nome é Helena e eu tenho 9 anos. Helena e tem 9 anos. E tu? Ana Clara e tenho 8 anos. Ana Clara e 8 anos. Muito bem. Então, olha, que língua é que tu falas? Português, um pouco de italiano e inglês. Ah, uau! Sabes como é que se chama isso? És uma polibolota. Estou a brincar, é uma poliglota. Então diz lá quais são as línguas que tu falas. Italiano, português e um pouco de inglês. Muito bem. E tu, que língua é que tu falas? Português e um pouco de inglês. Muito bem. Então, agora quero ver assim... Mostra a tua língua. Deixa eu ver. Mostra a tua língua. Olha, mostra a tua. Temos línguas parecidas. Para que é que tu achas que serve a língua? Tranquila, podes pensar mais um bocadinho, está bem? Vou passar à colega, está bem? Para que é que tu achas que serve a língua? Para comer gelados? Sim, não é? Não serve para comer gelados. Certo. Ah, achas que para comer chupa-chupas? E, sei lá, para fazer caretas? Sim? E mais, achas que a língua serve para falarmos, para formarmos palavras? Sim? E tu achas que sim? Sim. Sim. Ok. O que é a língua portuguesa? Pensa mais um bocadinho. O que é a língua portuguesa? É a língua que a gente fala. É a língua que a gente fala, claro. Então, o que é a língua portuguesa? É isso também? Ok, está bem. Quem é que inventou a língua portuguesa? Qual é a sua origem? Tu sabes? Não. E tu também sabes? Não. Não? Não, olha, falava-se assim há muitos anos ali na Galícia, no reino da Galícia. E depois vieram aqui uns árabes e entraram aqui por Portugal adentro. E depois espalharam assim a língua árabe. E depois, até aos dias de hoje, a gente tem palavras que surgiram do árabe, sabiam? Não? Tipo alface, alicate. Estão a ver essas coisas? Ok. Muito bem. Vamos passar a outra pergunta. É possível que uma língua não tenha som? Ok, vamos passar aqui. Achas que há alguma língua que não tem som? Se for falando por gestos. Ah, falar por gestos, boa. Então tu estás-me a falar da língua gestual. Sim. Sim? Sim. Sabes o que é a língua gestual? Sim, que é para as pessoas que são surdas poderem comunicar umas com as outras. Sim. Sim. Que aqui no nosso país chamamos língua gestual portuguesa, mas a língua gestual é universal, sabias? Não. Tu sabias? Sim. Sim? Pronto. Boa. Conheces algum gesto? Não. Conheces algum gesto da língua gestual? Ai sim, olha, mostra. O que é isso? É tipo, fixe? Ok? Ok. Mas se tu quiseres dizer bom dia, sabes como é que tu dizes? É assim, bom dia. E depois boa noite. Sabias? E obrigada. Sabias? Não. Ok. Muito bem. Vamos continuar aqui. Qual foi a primeira língua falada em Portugal? Sabes qual foi a primeira língua a ser falada em Portugal? Grego? Hã? Grego? Grego? Uma coisa que se chama assim latim. Ah. O latim, que é os latidos dos cães, sabias? Estou a brincar, não é nada. Latim. Sabes o que é uma língua morta? Não. E tu sabes o que é uma língua morta? O que é? É uma língua que já ninguém se fala mais. Ok, uma língua morta, eu vou-te explicar. São assim, é uma língua que ainda dá para estudar, estás a ver? Ainda temos registros e que ela ainda serve hoje em dia para as pessoas poderem pesquisar e falar, mesmo que não saibam qual é a pronúncia, que é o caso do latim, estás a ver? É diferente de uma língua extinta. Uma língua extinta, nós realmente já não falamos nada disso e não temos dados nenhuns. Ok? Perceberam? Sim? Boa. Mas não está mal a tua resposta. Sabias que foi uma língua agora morta que deu origem à nossa língua? Latim. O quem? Latim. O latim. É? É. Ok. Qual foi a primeira vez que usaste a tua língua?
Eu fiz pelo menos uns 2 anos que falei mãe. Aos 2 anos, sim? Sabes qual foi assim, o primeiro som que fizeste? Não? Não muito bem. Quando eu nasci já comecei a chorar. Quando nasceste começaste a Chorar. chorar. Ok, isso é um som. Né? Nascemos todos... "Uá!" Isso é o nosso primeiro som aqui no mundo. E tu? Lembras-te? Sei muito bem. Não sabes muito bem? E tu sabes qual foi a primeira palavra que tu disseste? Não. Foi não? Ou não sabes? Não sei. E tu, qual é que foi a primeira palavra que disseste? Foi mamã, papá, foi bola? Hã? Foi mãe. Foi mãe? Que fofinho. Muito bem. E qual foi assim, lembras-te da primeira coisa que tu comeste? Eu lembro que minha mãe fazia sempre umas papinhas de banana. Papinhas de banana. E tu? Lembras-te assim, o que é que comeste? Leite. Como? Acho que foi leite. Leite. Está certo, está certo. Ok, já falamos aqui da primeira palavra que vocês falaram. Sabes quantos países falam português? Não. Olha, tentar adivinhar. Vais pensar mais um bocadinho? Muito bem. E tu? Sabes quantos países é que falam português? Não. Não? E tu já sabes? Não. Também não? E se eu vos disser que são 9? É muito? É um bocado? Ou não? Sim. É. E tu sabes que a língua portuguesa é a quarta língua mais falada do mundo? Sabias? Não. E tu sabias? Não. Isto é boa da gente, não é? Eu acho que é boa da gente. Olha, tu sabes o que significa esta junção de palavras? CPLP? Não é para as eleições. Não. Não? E tu sabes? Não. E PALOP? Sabes? Não. E tu? Não. Não? Querem que eu vos diga? Sim? Muito bem. CPLP significa a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Uma comunidade de países, que é para irmos falando sempre a língua portuguesa. E depois, PALOP, é os países africanos da língua portuguesa, porque há muitos países africanos que falam português, sabiam? Sim? Não. Mas agora já sabes, não é? Ok, está bem. Sabias que a palavra correto antigamente se escrevia correcto? Não. Sabias? Sim, é como actor ou actriz. Antigamente tinha um C antes do T e agora tiraram o C. Agora é só atriz. Sem C, já viste? Eu não gosto muito, devo confessar, mas pronto, tudo bem. Sabias que no mesmo país há palavras diferentes que significam o mesmo? Sabias? Tipo o quê? O que é que tu sabes? Que palavra é que tu achas que se diz aqui e que é diferente lá no Sul? E tu? Sabes? Aqui eu só sei como na Itália fala comer mangia. E aqui é comer. Ok, isso é em países diferentes, exatamente, não é? Como dizer bom dia ou buongiorno, não é? É, pronto. Mas é diferente, é assim, imaginem. No mesmo país, nós temos, assim, significados para as coisas, mas têm palavras diferentes. Aqui, no Norte, nós dizemos café. E lá no Sul, eles dizem bica. Sabiam? Não. Não? É como, por exemplo, uma coisa que vocês não devem beber agora. Diz-se fino. Sabem aquela cerveja, assim num copo? Que é feio isso. Lá embaixo diz-se imperial. Já viste? Tem palavras diferentes. Ou basqueiro. Aqui no Norte nós dizemos, olha, vais armar aí um basqueiro, que é assim uma confusão. E lá embaixo é barulho. São muito mais chiques lá embaixo, desculpem. Bem, vamos continuar aqui? Ok, aqui já está, esta parte, desculpem. Porquê que tu achas que a língua portuguesa foi mudando com o tempo? E tu? Porquê que tu achas que a língua portuguesa foi mudando com o tempo? Porque como todas elas vão evoluindo. Como todas elas vão evoluindo. E tu? Parece-te bem a resposta da tua colega, não parece? Parece. Parece, muito bem. Sabes o que é um acordo ortográfico? Não. E tu sabes o que é o acordo ortográfico? Não. Sabes para que é que ele serve? Não. E tu sabes? Então, a língua portuguesa foi mudando assim ao longo dos anos. Então, há um certo conjunto de regras que a gente vai colocando para se falar melhor e para conseguirmos comunicar melhor uns com os outros. É a tal questão do
Do correcto, que eu falei há bocado, e que agora já não se usa o C antes do T. Pronto, isso faz parte do acordo ortográfico. Ok. Ok, vamos só ver aqui. Consegues imitar o sotaque de outra zona do país? E tu? Não. Não? Falar assim. Sabem quem é que fala assim? São os lá dos Açores. São tão lindos eles. Eu gostava de dizer Açores. Então já terminamos por hoje, não é? É. Pois olha, eu ia-te falar aqui. Sabes o que é um poliglota? És tu. Tu não falas 3 línguas. Vá. Pronto. Agora vou dizer para casa a dizer que és uma poliglota. Está bem? Ok? Ok. Havia outras línguas que tu gostavas de falar? Que língua é que tu gostavas de falar? Francês. Bonjour! Hein? Baguette, croissant. Gostavas de falar francês? Não. Não gostavas, então? Gostavas ou não gostavas? Eu gostava de aprender. E vais aprender. Se tu queres aprender uma coisa, tens que te focar nisso, está bem? E vais conseguir. E tu, gostavas de falar outra língua? Italiano. Italiano. Muito bem. Ok. Ragazza. Tutto bene con te? Sì? Pronto, terminamos por hoje. Eu só queria dar também aqui um ar do meu, que também sei falar italiano. Vamos lá começar. E vamos começar com uma pergunta assim muito difícil, que é: qual é o teu nome e a tua idade? Anastácia e Zaitsu. Idade. Idade é Zaitsu, assim, tipo... Anos. 9 anos. 9 anos, ok. Então, Anastácia? Sim. Anastácia, 9 anos. E és da Ucrânia, é isso? Sim. Boa. E tu? O meu nome é Ana Diniz e a minha idade é 8 anos. Ana Diniz, 8 anos. Anastácia e Ana são parecidas. Estão a ver? Sim. Então, vamos começar assim. Que língua é que tu falas? Da Ucrânia, língua. Ucrânia, falas ucraniano e agora falas um bocadinho de português. Tá bem fora da Ucrânia? Sim, ok. E estás a aprender a falar português? Mais ou menos. Mais ou menos, ok, boa. E tu, que língua é que tu falas? Português? Português. Está bem. Queres aprender a falar ucraniano? Não. É difícil? É um bocadinho difícil. Para a Anastácia não é difícil. Então, agora uma difícil. Mostra a tua língua. Sim. Olha a tua, mostra. São parecidas. São parecidas, não são? São. Olha, para que serve a língua? Para lamber? Para lamber, boa. Para que serve a língua? Para falar. Para lamber ou para falar. Está certo, as duas. Muito bem. Olha, o que é a língua portuguesa? É uma língua à lei dos Estados Unidos. Não. Então, o que é que achas que é a língua portuguesa? É a língua portuguesa. Claro. O que é a língua portuguesa? Só portuguesa, língua, tipo, só. Só portuguesa. Sim. Daqui do país. Está bem. Olha, tu sabes quem é que a inventou? Qual é a origem da língua portuguesa? A de Portugal, é a origem de Portugal. A origem de Portugal. E tu? Sabes? Não. Não, está tudo bem. Então, olha, a língua portuguesa falava-se ali no norte de Espanha, estás a ver? Na Galícia. E no norte de Portugal também. Veio do latim, a língua portuguesa. E depois, passado assim uns anos, os árabes, estás-me a acompanhar, não estás? Os árabes entraram em Portugal e começaram a espalhar a língua árabe também. Até aos dias de hoje nós temos palavras que vêm do árabe. Tipo assim, alface, alicate. Sabias disso? Não. Não sabias? Vês? Agora já sabes. Pronto. Agora falamos aqui português. Tentamos falar, que é uma língua difícil. Quantas línguas oficiais existem em Portugal? Não sei. Isso eu não sei. Ok. Quantas línguas achas que existem em Portugal? Uma. Uma. Não, existem 3. Ficaste agora, uau, como assim? Eu não sabia deste facto do meu país, não é? Então, é a língua portuguesa, que é aquela que nós estamos a falar agora. Depois temos a língua gestual portuguesa
e temos o mirandês. Sabes o que é mirandês? Não. Eu também não, estou a brincar. Fala-se assim, numas aldeias do norte ainda. Está bem? Portanto, são 3. Olha, é possível que uma língua não tenha som? Como assim? Que não tem som? Tipo, que não se fala? Achas que há alguma língua que não tem som? Não. Não? Então há uma língua muito importante. Imaginem, os surdos, aquelas pessoas que não ouvem, como é que elas falam? E que são surdas e que não falam, como é que elas vão comunicar umas com as outras? Usando gestos. Usando gestos. Então, essa é a língua gestual. Estás a ver? Então não tem som, mas tem gestos. Se bem que, na verdade, eles às vezes fazem uns sons quando querem fazer um gesto para impulsionar mais a coisa. Muito bem. Já ouviste falar da língua gestual portuguesa? Eu já falei. Conheces algum gesto da língua gestual portuguesa? E tu? Não. Não? Não? Então eu vou-vos ensinar no fim. Qual foi a primeira língua falada em Portugal? Bom dia. Bom dia! Ok, está certo. Qual foi a primeira língua a ser falada em Portugal? Não sei. Foi o latim. Ok? Está tudo bem, está tudo bem. Tu sabes o que é uma língua morta? Nunca ouvi falar. Pois, está morta. E tu, sabes o que é uma língua morta? Não. Não. Pronto, uma língua morta é assim uma língua que já não se fala nos dias de hoje. Que temos assim muitos registros ainda para estudá-la, ok? Que é o caso do latim. O latim é uma língua morta, mas que depois serviu para nós começarmos a falar português. Estás a ver? É diferente de uma língua extinta, porque uma língua extinta já não há registros nenhuns para a gente estudar. Estás a ver? Percebeste? Sim. E tu, percebeste? Não. Tudo bem, está tudo bem na mesma, não faz mal nenhum. Vamos passar aqui. Qual foi a primeira vez que tu usaste a tua língua? Mama. Mama? Sim. Tomar leitinho da mamã? Foi isso? Foi? Ou foi para dizer mamã? Mamá. Mamã. Ok. E tu? Qual é que foi a primeira vez que usaste a tua língua? Foi para comer gelado? Sim. Tipo, há um ano da tua idade e tu comeste um gelado? Sim. Ok, pronto, está bem. E mal nasceste, tu nasceste e faziam, quero um gelado. Não. Está tudo bem, está tudo bem. Qual foi o primeiro som que tu fizeste? Imagina, tu nasceste e qual foi o primeiro som que tu fizeste? Comer. Como? Comer. Comer? Está bem, pode ser. Fazer nham, 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 nham. Sim. E tu, qual é que foi o primeiro som que tu fizeste? Chorar. Chorar, está certo. Boa, ok. E o que é que foi, assim, a primeira coisa que comeste? Acho que vou passar esta à frente. Qual foi a primeira palavra que tu disseste? Lembras-te de alguém te dizer, olha, a primeira palavra que tu disseste foi mamá, papá. Não. O que é que foi? Não sei. Não te lembras? Não. Vais perguntar hoje em casa. Sim. E tu, a primeira palavra que tu disseste em ucraniano, qual foi a primeira palavra? Foi Isso é uma palavra em ucraniano? Ok. Tá bom. Sabes quantos países falam português? Não. E tu, sabes quantos países falam português? 5 ou 6. Ou 9? Ou 9. 8. 9. Sim, e depois sabias que no mundo inteiro a língua portuguesa é a quarta língua mais falada no mundo? Não. Não sabias, pois não? Não. Mas agora já sabes. Sim. É, boa. Ok. Vamos passar esta aqui à frente. Sabes que no mesmo país há palavras diferentes que significam o mesmo? Por exemplo, como é que tu achas que se diz café em Lisboa? Café. Não. Não. Diz bica.
É verdade. Sabes como é que se diz aguça? Não. Lá, não? Pode-se dizer afia. Sim, é verdade. Como é que se diz café em ucraniano? Coffee. Café. Café? Coffee. Ah, viram? Estão a aprender? Muito bem. Vamos passar aqui mais à frente um bocadinho. Porquê que tu achas que a língua portuguesa foi mudando com o tempo? Porque o povo quis. Porque o povo é quem mais ordena, ok? Então, porquê que a língua portuguesa foi mudando ao longo do tempo? Porque sim. Porque sim, é uma boa resposta. Tu sabes o que é um acordo ortográfico? Para que é que ele serve? Não. Não. E tu sabes? Não. Não, está tudo bem. Olha, um acordo ortográfico são um conjunto de regras que é para a gente ir falando e escrevendo melhor as nossas palavras. Estás a ver? Por exemplo, olha, correto, antigamente, escrevia-se correcto. Tinha um C antes do T, sabias disso? Não. Pois não apanhaste essa fase, nós apanhamos. É isso. Foram palavras que foram mudando ao longo do tempo, que fazia mais sentido. Em vez de dizeres correto, dizias correcto. Estás a ver? Não, não se lia o C. Pronto. Olha, como é que é o teu sotaque? Achas que tens sotaque? Sabes o que é sotaque? Não. Ok. Sotaque tem a ver, assim, a maneira como nós falamos numa determinada zona do país ou em países diferentes. Então, aqui no Norte fala-se de uma certa maneira que é diferente de lá do Sul, por exemplo, de Lisboa. Sabias? Então, nós temos um sotaque. Tu achas que tens sotaque ou não? Tenho. Tenho. Do Norte, não é? É isso. E tu? Achas que tens já um sotaque aqui do Norte de Portugal? Não, porque eu... Não sei. Sim, pois não, ainda estás a aprender, não é? Sim. Ok. Tu consegues imitar o sotaque de outra zona do país? Não. E tu? Não. Não. Não conseguimos? Lisboa. Somos todos bonitos. Desculpem. Ok. Sabes o que é um poliglota? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouviste falar de um poliglota? E tu sabes o que é um poliglota? Poliglota? Não, não. É uma pessoa que fala várias línguas. Por exemplo, tu estás agora a aprender português. Falas ucraniano. E depois vais falar inglês. E pronto, é isso tudo. Pronto, olha, terminamos por hoje. Gostaram? Eu gostei. Gostaste? Aham. E tu, gostaste? Sim. Ah, ok. Podemos começar com as perguntas? Sim. Estamos prontas? Sim. Prontíssimas. Muito bem. Então, a pergunta mais difícil para começarmos é: qual é o teu nome e a tua idade? Eu chamo-me Luca Pinto Valença e tenho 8 anos. Luca? Que lindo, 8 anos. Luca, 8 anos. E tu? Rita Cardoso Silva, 9 anos. E a Rita, 9 anos. A Luca e a Rita. Luca, que língua é que tu falas? Português, só que eu também tenho outra língua que eu ainda estou a aprender a falar, Xangana. Xangana? Isso é de onde? De Moçambique. Uau, boa, não sabia. Boa, boa, boa. E estás a aprender? Sim. Boa. E tu, Rita, que língua é que tu falas? Português. Ah, pensei que era inglês. Mas às vezes eu também falo. Ah, ok, português. Olha, vamos lá fazer aqui um exercício. Mostra a tua língua. E tu? E eu? Ok, temos as línguas parecidas. Não temos? Temos. Para que é que tu achas, Luca, que serve a língua? Que língua? A tua língua serve para quê? Para eu fazer caretas. Olha, faz uma careta ali para a câmara. Boa. E tu, para que é que achas que serve a língua? Também para fazer caretas. Também queres fazer uma careta ali para a câmara? Faz. Agora vamos fazer as 3. 1, 2, 3. Ok, está ótimo, está lindo. Achas que a língua também serve para falar? Sim. E para comer gelados? Claro. Ok, boa. O que é a língua portuguesa? Uma língua que os portugueses falam.
Ora, muito bem. O que é a língua portuguesa? Também acho que ela disse. Também achas que é isso? Muito bem. Vamos parar ali para esperar que a porta feche. Muito bem. Quem é que inventou a língua portuguesa e qual é a origem da língua portuguesa? Não sei. E tu sabes? Também não. Então eu vou ser assim muito rápida. Então a língua portuguesa falava-se assim, veio do latim. Sim, do latim. Tu sabias? Sim, mas eu já não me lembrava disso. Vamos responder uma de cada vez. Também já não te lembravas? Pois, exato. Então, vem lá do latim. Estás a ver? E então falava-se assim no norte da Galícia, de Espanha. E no norte de Portugal também. Estás a ver? Depois de assim passados uns anos, os árabes, sabem os árabes? Sim. Então entraram aqui no nosso país e depois espalharam a língua árabe pelo nosso país. O que é curioso é que ainda nos dias de hoje temos palavras que surgiram do árabe. Sabias? Tipo alface. Sim, Veio do árabe. sim. Alicate veio do árabe. Então pronto, até que não é mau, não é? Quando nós juntamos assim os países, porque aprendemos uns com os outros. E inspiramos-nos. Muito bem. Quantas línguas oficiais existem em Portugal? Pam, pam, pam. Não sei, acho que é Uma. E tu, quantas línguas oficiais achas que existem em Portugal? uma também. São uma mais dois. São três. É verdade. É. Então, quais serão estas três línguas? Latim, português. Querem que eu vos diga? Sim. Eu digo. Então, temos a língua portuguesa, que é o que nós estamos agora a falar. Depois temos a língua gestual portuguesa. Pois é. E depois da língua gestual portuguesa temos o mirandês. O quê? Mirandês. Pensava que era de outro país. Não, mirandês, às vezes parece. Não, mirandês fala-se assim numas aldeias no norte de Portugal. Estás a ver? É uma coisa assim. Estamos no norte de Portugal. Eu sei, mas o norte de Portugal é grande, sabias? Pois, temos assim umas aldeiazinhas pequeninas que ainda falam mirandês. E temos a língua gestual portuguesa. Tu achas que é possível, Luca, que uma língua não tenha som? Sim, Sim? Que língua é que não tem som? a língua gestual. Estudou bem, viram? E tu achas que alguma língua pode não ter som? Acho que ela também está certa. Achas que a Luca está certa? Muito bem. Tu já ouviste falar da língua gestual portuguesa? Não, só da língua gestual normal. Ok, a língua gestual normal. E tu já ouviste falar? Já. Já. Pronto. Sim, existe a língua gestual, que é mundial e vai diferenciando de país para país. Os gestos que se usam em Portugal não se usam noutros países. Há coisas que sim, há outras que não. E até há as próprias palavras que vão surgindo ao longo dos anos e eles vão inventando. Então, em Portugal, a língua gestual tem um certo tipo de gestos, mas nos outros países, não. Estás a ver? Em algumas coisas é parecido, noutras não. Muito bem. Conheces algum gesto de língua gestual? Sim. Qual? Ok, está bem. E tu conheces algum gesto? Não. Não? Então vou dizer assim, há um que se diz assim, bom dia. Bom dia. Sim, isso. Qual foi, já respondi a isto, já disse isto, qual foi a primeira língua a ser falada em Portugal? Latim? Como? Latim? Muito bem. Sim, Uau. Disseste à sorte. Disse à sorte, gente. E agora? Vamos considerar? Não, Tá tudo bem. eu já ia dizer mesmo. Tu ias dizer, porque tu já sabias que era latim, não é? Ok. Tu sabes o que é uma língua morta? Uma língua que já não se fala. Ok. Sabes o que é uma língua morta? Acho que também é uma língua que já não se fala. Exatamente. É uma língua que não tem mais pessoas a falar essa língua, mas, no entanto, ela existiu. E ainda existem registros dela. Que é o caso do latim. O latim é uma língua morta. Sim. Ok? Porque já não se usa mais. Não, já não se usa mais, exatamente. É isso. Já não há mais falantes, mas há pessoas que as estudam na mesma, sabias? Ok. Sabias que foi uma língua morta que deu origem à nossa língua? Antes de vir para aqui não sabia, mas agora sei. Então qual era a língua? Diz lá qual é a nossa língua, a primeira língua. Latim. Muito bem, já aprenderam isto, pelo menos. Muito bem, Já. muito bem. Eba! Porque já veio um professor
ensinar-nos. Ai, foi? Sim. Boa. E ele nos deu uma história em latim e nós ainda temos o livro. Oh, boa. Gosto disso. Qual foi a primeira vez que tu usaste a tua língua, Luca? Quando eu era bebê, Quando eras bebê? O que é que tu fizeste com a língua? lambi a minha boca. Ok. E tu, qual foi a primeira vez que usaste a tua língua? Aos 3 anos. Aos 3? Ok. Não, em bebê, sim. Em bebezito. Ok. O que é que tu achas que fizeste com a língua? Eu ainda não me lembro, mas eu vou inventar. Ok. Não. Ok. Vai pensando. Lembrei-me já. Então. Para lamber gelado. Ok, para lá ver gelado. Ótimo. Que som é que... Qual foi o primeiro som que tu achas que fizeste? E tu? Ué, também. Ué, também. Nós chegamos ao mundo e dizemos, ué, estou aqui. Fazer o quê? Estou a brincar. E qual foi a primeira coisa que tu comeste? Ou bebeste? Leite. Leitinho. De quem? Da minha mãe. Ah, e tu? Também leite da minha mãe. O leitinho da mamã. Fofo. Qual foi a primeira palavra que tu disseste? Lembras-te de alguém te dizer? Ninguém me disse, mas vou inventar. Achas que foi... Ah, pois, era isso que eu ia dizer, mamã? Sim. Sim. E tu, qual é que foi a primeira palavra que tu disseste? Comer. A sério? Uau, adoro. Não, é porque eu adoro comer. Exato, e quando eras bebé devias ser comer, 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 né? Exato, está E a certo. segunda palavra foi mãe e pai. A segunda palavra foi mãe e pai. Sim. Ok, ok. Sabes quantos países falam português? Deixa cá ver. Está a contá-los. Bem, pelo menos eu só sei 3. Tu sabes 3, ok. E tu quantos países achas que se fala português? 3 também. 3? 9. É o quê? Adorei esta razão. Foi lindo. Eu também não sabia disto. Estás a ver? Estou a aprender. Estou a aprender imenso convosco, quero-vos dizer. Sim, 9. É verdade. E tu sabias que... Vocês sabiam... Olha, agora outra, quero ver a vossa reação. Que a língua portuguesa é a quarta língua mais falada no mundo? O quê? Pois é. Adoro as vossas reações. Muito bem. Tenho ali uma menina. Vamos esperar um bocadinho, não é? Ok. Tu sabes o que é que significa a sigla CPLP e PALOP? O quê? Não percebi. Não, né? Sabes o que é que significa PALOP? Não. E tu? Também não. Então, Nunca ouvi isso. nunca ouviste? Eu também não. Também não? Então vais ouvir agora. CPLP é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E PALOP, é giro este nome, PALOP, são os países africanos de língua portuguesa. O quê? Não sabias? Mas eu pensava que em África só se falava africano. Ai não, meu amor, fala-se português. Em muitas zonas de África. Então por que eu falo português? Eu desde que sou pequenina falo português em vez de falar xangana, Rita. Olha, tens que perguntar à tua família porquê que eu falo português? Porquê que não me puseram logo a falar, não é? Eu já perguntei isso à minha mãe, só que ela disse que não sabe porquê. É? Talvez porque eu ainda era muito pequenina. Porque é uma das línguas que se aprende lá, sabes? Então pronto, aprendeste essa língua também. Tu nasceste aqui em Portugal? Não, Nasceste, Eu nasci. nasceste onde? em Moçambique. Em Moçambique. Eu Boa. nasci em Portugal. Ok, está bem. Eu nasci da barriga da minha mãe. Sabia... Toda a gente. da barriga da minha mãe toda a gente não. Tu nasceste da barriga da tua. Eu nasci da minha e tu nasceste da tua. Bem, vamos Toda a continuar. gente Sim, nasce sim, da barriguinha da mãe, sim. Tu sabias que a palavra correto antigamente se escrevia correcto? Nunca. E tu sabias? Eu sabia porque é tipo latim.
Estão a ficar inteligentes aqui. Sim, de antes escrevia-se correcto. E tu sabias que no mesmo país há palavras diferentes que significam o mesmo? Por exemplo, sabes como é que se diz café em Lisboa? Não. E tu sabes como é que se diz café em Lisboa? Já não me lembro. Eu prefiro perguntar à minha tia que vive em Lisboa ou aos meus primos. Ok, podes perguntar depois à tua tia. Acho que também vou perguntar à minha prima. Isso perguntem, palavras que vocês dizem aqui, mas que lá em baixo é diferente. Por exemplo, café em Lisboa diz-se bica. É o quê? É bica. Mas porquê que é a capital e fala-se diferente? Sei lá, porque se calhar são a capital, não sei. Para O que é que mim, tu achas? para mim, bica é de um pássaro. É o bico de um pássaro. Ok. Bicarte. Ok, também pode ser a bica, que é tipo um pão, não é? Que se chama bica também. Sim. Não? Pronto, depois a gente continua noutro encontro que nós as três tenhamos, está bem? Muito bem, vamos passar aqui. Porquê é que tu achas que a língua portuguesa foi mudando ao longo dos tempos? Para as pessoas que acabam de nascer falarem mais fácil. Ok, e tu? Porquê é que achas que a língua portuguesa foi mudando ao longo dos tempos? Não sei. Não sabes, pronto. Achas que foi para nós nos conseguirmos comunicar melhor uns com os outros? Sim. Achas que sim? É para ser mais fácil falar. Depois é mais fácil falar. Ok, muito bem. Tu sabes o que é um acordo ortográfico? Para que é que ele serve? Eu nunca ouvi essa palavra, então não sei. Ok, e tu sabes o que é um acordo ortográfico? Não, Não? nunca ouvi. É assim, é um conjunto de regras que a gente vai colocando na língua portuguesa e vamos mudando. Por isso é que de antes se dizia correto, e agora é correto. Estás a ver? São regras que se vão pondo na língua e na forma como se fala. Escreveu-se com C, mas Não se dizia o correcto, dizia-se correto na mesma. Sim. Pronto, é isso. Mas então para que é que temos lá o C? não sei. Para nada, é um C mudo, não é? Muito bem. Olha, como é que é o teu sotaque? Que sotaque. Sabes o que é sotaque? E tu sabes o que é sotaque? Mais ou menos, mas eu falo um bocadinho rápido. Ah, falas rápido, E ok. quando eu digo palavras com R, em vez de fazer o som R, faz o som R. Ok. Boa. Nós temos vários sotaques no país inteiro e no mundo inteiro. E aqui no Norte a gente fala mais assim, não é? A gente assim, com forte nas palavras. E, lá, e depois tens outros sotaques ao longo do país. Sim. Conheces mais algum sotaque? Não, Tipo em Lisboa. Sabes como é que se fala em Lisboa? mais ou menos, porque eu também já fui lá. Sim? Em Lisboa é tudo assim um pouco mais limpo na forma de se falar. Sabias? Não. Pois é, isso é verdade. Mas são todos lindos e maravilhosos os nossos sotaques. Muito bem. Sabes o que é um poliglota? O quê? Um poliglota. Não. E tu sabes? Não. É um senhor que apanha bolotas. Estou a brincar, não é nada. Poliglota é uma pessoa que fala várias línguas. Eu sei falar espanhol, também sei falar inglês, também sei falar português. Pronto, então és uma poliglota. Que outras línguas é que tu gostavas de aprender? Francês e italiano, Francês e italiano. porque eu também já estou a aprender italiano. Boa, e tu? E, Uma aplicação. e italiano e Madonna minha. inglês. Ok, boa, está bem. Então, olha, terminamos por hoje. Gostaram? Sim. Sim? Divertiram-se? Sim. Sim mesmo? Sim. Eu sou fixe, não sou? És. Obrigada. Tiveste um bocado de dúvidas tu, mas está tudo bem. Disseste, és. Pronto, terminamos por hoje. Já ouviram no início. Em 2025, o Braga vai ser a capital portuguesa da cultura. Está bem? Eu sei. Tu sabes? E tu também sabias? Não. Agora já sabes. Que é, como é que tu te chamas e qual é a tua idade? Oi, eu tenho 8 anos e me chamo Francisco Arceu. Francisco, 8 anos. E tu? Eu sou o Léo e eu tenho 8 anos, só que o meu aniversário esse ano é na Páscoa, 31 de março, quase 9. Ok. Ele vai fazer anos no dia 31, lembrem-se, está bem? E é o Léo. Ok, Francisco e Léo. Francisco, que língua é que tu falas? Português, brasileiro, às vezes espanhol,
Francês. Ok, muito bem. Muito bem, muito bem. E tu, que língua é que tu falas, Léo? Eu falo português brasileiro e eu falo inglês, porque a minha irmã é americana. Ah, Eu boa. morei nos Estados Unidos, 4 anos. Moraste 4 anos nos Estados Unidos? Sim. Boa, boa, boa. Boa. Muito bem. A tua irmã mora na América, é isso? No norte da América? Já não mora? Com a gente. Ah, ok, ok. Boa. Muito bem. Olha, agora uma coisa importante é mostrar a língua. Olha, mostra a tua língua. Mostra para a câmara. E tu também. Estão a ver, temos as línguas parecidas, ok? Para que é que tu achas, Léo, que serve a língua? Pra gente falar. Muito bem. E tu, para que é que achas que serve a língua, Francisco? Para descer comida. Para quê? Descer comida. Para descer comida, para saborear a comida, é verdade, sim senhor. Ei, não deixa o gato comer a sua língua. E não deixa o gato comer a língua. Isto estamos a fazer publicidade a algum sítio. Muito bem. O que é a língua portuguesa, Léo? A língua portuguesa é a língua que a gente fala Está certo. e tem muita história. Começou pela língua dos romanos. Ok. Transformou na nossa língua, que a gente fala hoje. Muito bem, muito bem. E tu, o que é a língua portuguesa? É uma língua de Portugal que começou dos romanos que fizeram a nossa cidade, o nosso país. Portugal já invadiu o Brasil só para roubar ouro. É verdade, é verdade. Também, a nossa cidade, um tempo atrás, na época dos romanos, era chamado Bracara Augusta, eu acho. Bracara Augusta, senhora, e vamos ter Braga Romana em maio, não se esqueçam. Sim, sim, é um evento muito importante, que é a Braga Romana. Nunca foste? Não, é que eu sou novo. Espera, ai, tu és novo aqui? Ou novo de idade? Novo aqui, novo de idade. Sim, tens a Braga Romana, está bem? Em maio, fica atento, ok? Vamos continuar aqui com as perguntas. Qual é a origem da língua portuguesa? Tu falaste que veio ali dos romanos e tal. Qual é a origem? Qual foi, assim, a primeira língua? O que é que tu achas? Romano? Romano, italiano? Roma é da Itália. Exato, é. Então, eu acho que é romano ali. Ok, e tu, o que é que tu achas? Estrangeiro? Ok, está certo. Certo. Ok, já vamos falar isso um bocadinho mais à frente, está bem? Mas olha, falava-se a língua portuguesa assim, que veio do latim, de um latim vulgar, do latim, certo? Sim. Certo. Latim, a gente já teve aula de latim. É? Ok, boa. Muito bem. Então falava-se assim em Espanha, no norte de Espanha e no norte de Portugal. E depois, passado assim uns anos, houve os árabes que invadiram Portugal. Sim. E eles tinham essa coisa de invadir, enfim. Fazer o quê? Eu sei dessa história. Pronto. Porque quando eu fui para Óbidos, eu perguntei para os meus pais, por que tem aquelas janelinhas ali no muro? E porque lá ainda tem algumas, a nível arquitetónico, ainda tem partes dos árabes, não é? Eles usaram as flechas para atirar em quem invadirem. É verdade, sim senhor. É bonito, Óbidos. Eu gostei também. Eu já fui. Muito bem. Então, os árabes invadiram Portugal e depois espalharam assim a língua árabe pelo país inteiro. E então, até os dias de hoje, nós temos algumas palavras que surgiram do árabe, sabias? Sim. Tipo, Maçã? Não. alface. Tomate? Não, alicate. Agora estávamos aqui a fazer um jogo de palavras. É verdade que a maçã veio da Arábia? Oh, eu sei lá o que é verdade, não sei. Vais ter que perguntar a alguém mais instruído do que eu. A gente já falou disso? É? Então veio da... Lá no início do primeiro período. Ah, ok. Pergunta ao Google. Muito bem, pergunta só ao Google e o Google responde, está bem. Quantas línguas oficiais existem em Portugal? Quantas línguas existem em Portugal? Quantas línguas? Português? Se não é óbvio. Espanhol um pouquinho. Que Portugal só faz fronteira com Espanha. Com a Espanha, é verdade. Tudo bem, ok. Tu, quantas línguas é que achas que se fala? Quantas línguas oficiais existem em... 4. Léo, está certo que são 3. São 3, mas não é espanhol aí no meio. É a língua portuguesa, a língua gestual portuguesa, já te vou explicar, e mirandês. Nossa, eu já ouvi falar de... Já, não é já? Fala-se assim numas aldeias no norte ainda, em algumas pequenas aldeias, ok? Então, muito bem. É possível uma língua não ter som? Sim.
Sim, e tu achas que alguma língua não tem som? Não. Não. Qual? Que algumas pessoas nascem sem ouvir, então é muito difícil falar. Então eles usam a mão. Boa. Isso mesmo. Que é o que eu... Eu já aprendi algumas palavras. É, Até sei escrever meu nome. Ok. Então, estamos a falar do quê? Da língua gestual. Era isso que eu estava a falar há pouco. Então, existe a língua gestual portuguesa, mas depois tens a língua gestual que é universal. E cada país tem a sua forma de gesticular as coisas. Eu sei escrever o meu nome. Como é que é? Olha, mostra lá. É assim, É um L? assim Oh. e assim. Ok. Não, esse é o... Esse é o E. E Eu depois sou o O. L. Muito bem. Muito bem. Eu sei fazer não. Como é que é? É o 9. Ok, boa. Ih, Só que que bem. também isso daqui... Nossa, eu não sei como falar em português, só que eu sei em americano. Ok, o que é Inglês. isso? Whatever. Whatever. Olha, diz lá como é que é isso para eu fazer. Quando alguém me chatear, vou fazer Whatever. isto. Quando alguém me chatear, vou dizer whatever. Ok. Todo Muito mundo bem. fazia isso na minha sala. Boa. Em vez de fazer isso lá nos Estados Unidos, eles fazem... Ok. Sabes que é muito importante nós aprendermos língua gestual? Porque, na verdade, as pessoas que são surdas, Sim. né, elas não vão voltar a ouvir. Ou seja, o esforço tem que vir da nossa parte, não é? Exemplo, a mãe do meu professor de segundo ano nos Estados Unidos, ela não conseguia ouvir, então ela é surda, só que ela sabe falar, Sim. porque ela sabe ler os lábios. Sim, há algumas pessoas que são surdas, mas que conseguem falar. E depois também temos os surdos mudos, que são os que não falam. Exatamente. Muito bem. Qual foi a primeira língua falada em Portugal? Já falamos sobre isso? Português. Claro que não. Latim, isso mesmo. Está tudo bem, não tem mal nenhum. Tu sabes o que é uma língua morta? A gente já O que é que tu achas que é a língua morta? Língua morta é uma língua que você já ouve falar, só que não existe mais. Não é muito normal falar essa língua. Ok. É muito bem. É um idioma que não tem mais pessoas a falar, esse idioma, Tipo latim. tipo latim, mas que serviu para nós agora estarmos a falar português. Estás a ver? Sim. Ok, boa. Muito bem, já falei aqui das... Ok. Qual foi a primeira vez que usaste a tua língua? Qual foi a primeira vez que usaste a tua língua? Quando eu tinha 1 ano. Sim? Foi para fazer o quê? Falar português do Brasil. Depois foi americano. Não, primeiro foi português do Brasil, depois um pouquinho de espanhol, depois inglês, depois eu sei falar mais. Ok. Então foi para Espanhol, falar. depois- A primeira coisa foi para falar, certo? E tu, qual foi a primeira vez que usaste a tua língua? Quando tinha 11 meses. Para quê? O que é que fizeste com a língua? Lambi uma parede. Lambeste uma parede aos 9 meses? Foi, aos 11 meses, desculpa. Foi para veres o sabor da parede? Claro, a gente vê uma parede de cor laranja, queremos saber se ela sabe a laranja. Foi. Claro, exatamente. Olha, e qual foi o primeiro som que tu fizeste? Qual achas que foi o primeiro som que tu fizeste? E tu? Eu posso fazer os gestos também? Podes. Eu acho que é. Ok, muito bem. Muito A bem. minha irmã, quando ela era pequena, ela fazia isso. Certo. Quando ela estava no chão, porque ela não Certo. sabia nem caminhar. Nós já chegamos à conclusão que toda a gente nasceu a fazer ué. Pronto, foi isso que nós vamos. Muito bem, e qual foi assim a primeira coisa que tu achas que comeste ou bebeste? Bebi água, com certeza, né? Comi, provavelmente arroz e feijão. Ok, provavelmente arroz e feijão, que é ótimo. E tu, o que é que achas que foi a primeira coisa que tu comeste? Papa. Papa. E a primeira coisa que eu bebi o leite da mamãe da minha mãe. Muito bem, leite da mamã. Ouviram? Muito bem. Sim, senhor. E qual foi a primeira palavra, Léo, que tu disseste? Lembras-te? Alguém te disse? Sim, mãe. Mãe. Eu até perguntei pro pai, foi mãe. Eu acho que provavelmente a E o minha teu pai ficou sentido? Ficou triste? Porque a primeira palavra foi mãe? Só que eu sei que a minha segunda ou terceira palavra foi bola. Ok. E tu, qual foi a primeira palavra que tu disseste? Pai! Ok, tu foste pai, a chamar assim pai. Ok, está certo, muito bem. Sabes quantos países falam português? Eu acho que eu até sei. Quantos é que tu achas que são?
Eu acho. Já sei. Então fala primeiro. Então fala tu primeiro. Não está certo, errado, está tudo bem. 2. 2? Muito bem. E tu? Pra mim, eu acho que é 3 ou 4. Eu acho que Ou são 5. 9. Espera. 9? 9. Tem vários. Vais ter que depois pesquisar também. Não te vou dizer agora todos. Tá, porque não? Digo-te mais no fim. Está bem que tenho mais perguntas para fazer. 9 países. Sabiam? E tu sabias que... Espera. A língua portuguesa é a 4ª língua mais falada no mundo? Não, mas eu acho que a primeira é americana. É? Não sei. Tu achas? Sei. Sim? Também acho que sim. Que todos os países falam... Inglês. Ok. Muito bem, muito bem. Tu sabes o que é que significa CP, LP e PALOP? Nunca ouvi falar. Não? E tu? Também não? Uma pessoa que fala números legendários, tô brincando. Não. CPLP é Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Meu Deus, como eu sou burro. Que são dos... Não, não és nada... Que é assim, um conjunto de países que falam a língua portuguesa, estás a ver? E que criam amizades entre si para criar assim um ambiente mais... E para irmos divulgando também a nossa língua. Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. As letras. CPLP. CPLP. Tá bom. Ok. Depois tens PALOP, que são os países africanos da língua portuguesa. Porque temos alguns países em África que falam português. De novo? Ok, muito bem. Vamos passar à frente. Tu sabias que antes a palavra correto se escrevia correcto? Conscientes do T? Sim. Sabias? E tu sabias? Não. Não? É verdade. É verdade. É verdade, sim, senhora. E tu sabias que no mesmo país há palavras diferentes que significam o mesmo? Sim. Por exemplo, como é que tu achas que se diz café lá em Lisboa? Eu não sei, mas eu sei que vermelho é diferente. Então como é que é, vermelho? Ninguém me contou. Ok. E tu, como é que achas que se diz café em Lisboa? Café. Não. Feca. Feca, não. Diz-se bica. Bica. Sim, senhora. Cadê a bica, se faz favor? Exatamente assim. Exatamente assim. É exatamente assim, sabes? Posso uma bica? E, por exemplo, imagina, bico. a aguça. Vocês dizem aguça? O que é aguça? Para afiar o lápis? Dizes aguça? Eu digo aguça, afiador. Ah, pronto, então. A aguça. Afiador e afia. Ok, pronto. também afia. E normalmente aqui no norte diz-se mais aguça, mas lá no sul diz-se afia. Sabias? Não. É assim, pronto. Mas agora já sabes. Em inglês também. Agora já sabes, estás a ver? Ok. Porquê que tu achas que a língua portuguesa foi mudando ao longo dos tempos? Porque da geração, provavelmente. Ok, passar de geração em geração e irmos mudando a língua, certo? E tu? Sei. Não sabes? Está tudo bem. Ok. Vamos terminar, não é? Então agora vou só perguntar assim, que outras línguas é que tu gostavas de falar? Alemão, francês. Nossa, já comecei tudo rapidinho. Alemão e francês? Ok, boa. Não só isso. Inglês britânico, inglês australiano. Nossa, australiano. Ah, uau! Tu querias aprender o inglês em todos os países que existem. Ok, ótimo. E tu? Falar alemão, Alemão. como em francês, Bonjour, hein? Baguette. italiano, Italiano. Ok. E estamos bem. A minha família, antigamente... australiano. Ok. Tá bom. Antigamente, a minha família era da Itália. Ok. São italianos. Meu nome é Laís, tenho 9 anos. Laísa ou Laís? Laís. Laís. E tu? Meu nome é Manuela e tenho 9 anos. A Manuela é 9 anos. Ai, que lindas. Pronto, eu sou a Vânia e também tenho 9 anos. Então, vamos passar aqui. Que língua é que tu falas? Espanhol e... Português? Não. Não falas português? Eu falo. Então estamos a falar o quê agora? Espanhol e... Inglês. Inglês, ok. Mas também falas português? Sim. Ou nós estamos a falar outra língua? Estamos a falar português. Ok. E tu? Que língua é que tu falas? Brasileiro, português, inglês, francês. Francês mais ou menos assim. Não, mas só sabes. Tô aprendendo. Né? Tá bem. Muito bem. Então vamos agora mostrar a língua. Olha, mostra a tua língua. Mostra. E tu? E eu, ok.
A tua é bem afiada. Uau, olha, mas só outra vez. Ok. Para que serve a língua, Manuela? Para que é que ela serve? Pra sentir o gosto, né, da comida, eu acho. Ok, Eu tenho certeza. para sentir o gosto da comida. E tu, para que é que achas que serve a língua, Alice? Para a gente poder falar e para a gente poder sentir o gosto das coisas. Está certo, está lindo, está maravilhoso, estamos a correr bem. Muito bem. O que é a língua portuguesa? É português. E tu, o que é a língua portuguesa? É uma língua portuguesa, mas também tem português, também sabe falar de vários tipos. Ok, pode-se falar vários tipos na língua portuguesa, é isso? Sim. Ok, está bem. Quem é que inventou a língua portuguesa? Ou qual é a origem da língua portuguesa? Origem? De onde é que ela veio? Eu acho. De que língua é que vocês acham que ela veio? Acho que é daquele lá dos antigos, é o... Lá. Isso, é o... Eu não esqueci o nome. É o lá. Teve um professor que veio fazer isso na nossa turma, é o latim. Isso mesmo. Uau, gostei. Isto foi, parecia que estava num concurso de televisão, à espera da resposta certa. Muito bem, latim, isso mesmo. Olha, quantas línguas oficiais existem em Portugal? Não sei. Tudo bem. E tu, quantas é que achas que existem? Inglês. Inglês, italiano. E mais uma que é... Espanhol? Sim. Ok. Bem, as línguas oficiais que existem em Portugal são 3. Querem que eu vos diga quais são? Sim. É a língua portuguesa, que é o que nós estamos a falar. Sim. Depois temos a língua gestual portuguesa, que eu já vos vou dizer o que é, se tiverem dúvida. E depois o mirandês. O mirandês? Sim, o mirandês é uma língua que se fala assim, lá, assim mais para o norte, mais para as aldeias pequeninas. Estás a ver? E normalmente até são as pessoas mais velhas que ainda usam o mirandês. Está bem? Muito bem. Olha, tu achas que é possível, Manuela, que uma língua não tenha som? Sim. Sim. Qual? Qualquer um. Qualquer uma. É, inventado. Mais pra frente, né? Ok. E tu achas que há alguma língua que não tem som? Qualquer uma também, né? Pode ser inventado. Sim. Pode ser inventada, tipo... O O for inventada sem som. Ok. Então, se eu vos falar da língua gestual portuguesa, como é que vocês acham que se fala a língua gestual portuguesa? Gestual. Ah, tá. É por gestos? Yay! Sim, é isso. Por gestos. Sabias? Sim. Então. É gestual, gesto. Exato, porque... Libras? É tipo através do gesto. É maioritariamente com as mãos que se fala. Está bem? As mãos. Porquê? É com a mão que se fala? Sim, porque olha, uma pessoa que é surda, que não ouve, ou há pessoas que são surdas e que também não falam. Como é que elas vão comunicar? Com libras? Libras? Não, por falas, por mão. Não, isso fazer com a mão, tipo... Eu vou viajar. É libra? Ok, isso, mas pode ser, eu não sei. Aqui nós dizemos que é a língua gestual, estás a ver? Que são gestos que se inventam, que se criam, para as pessoas poderem comunicar. Ok? E aqui em Portugal chama-se língua gestual portuguesa, mas a língua gestual existe no mundo inteiro. Lá no Brasil tem, tipo, nas TVs, quando passa algum jornal, desenho, qualquer coisa, lá no cantinho tem uma pessoa a fazer os gestos, Sim. Tu achas que é importante haver a língua gestual? Sim, porque também tem pessoas que têm, né, de assistir também coisas na TV e precisam entender o que está se a passar lá. Exatamente. É como o braille, por exemplo. O braille, que é aqueles pontinhos que se tem no... Né? Que é para as pessoas, para os cegos, conseguirem sentir e sentirem as histórias e lerem as histórias. Sim. É assim. Está bem? É, eu assisto uma novela que tem cego. É? Pronto. Muito bem. Conheces algum gesto da língua gestual?
E tu, o que é que tu estavas a fazer há bocado? Olha, diz-me lá. Como é que era? Assim. Que disseste da Libra, como é que era? Assim, ó. Eu vou viajar. Ok, boa. Ok, já dizemos isto. Qual foi a primeira língua a ser falada em Portugal? Português. Que veio lá da origem, qual era? Tá, o latim. Ok, boa, já está. Tu sabes o que é uma língua morta? Não tem língua. Pessoas... Língua morta? Não tem língua. Não tem língua. Está morta, não é? O que é uma língua morta? Morta. Está morta, pronto, é isso. Não, olha, é um idioma que já não tem pessoas que falam mais esse idioma, que é o caso do latim, ok? Mas o latim acabou por ser uma influência para se criar várias línguas, estás a ver? Que é o caso da língua portuguesa. Ok, muito bem. Qual foi a primeira vez, Manuela, que tu usaste a tua língua? Ai. A primeira vez quando eu nasci, né? Que aí a minha mãe me deu leite, aí eu senti o gosto do leite. Ok. Qual é que foi a primeira vez que tu usaste a língua, Alice? Quando eu tinha 3 anos. Foi? Eu fiquei falando... Quando eu tinha 3 anos, eu falava mamãe e papai. Ok, já estamos aqui a passar perguntas, mas sim, é isso. Qual é que tu achas que foi o primeiro som que tu fizeste? Primeiro eu fazia Gugu Dadá. Gugu Dadá. Eu ficava fazendo Gugu Dadá, eu ficava sorrindo por nada. Eu só assistia um vídeo e começava a rir. Começavas a rir, começavas a dizer E aí- Gugu aí eu- Dadá. Aí depois ficava Gugu Dadá. E depois a minha mãe falava, fala mamãe. Aí eu falo, mãe. Ok, então foi das primeiras palavras que disseste foi mãe? Sim. A minha foi E tu? pai. Foi pai? É, a minha mãe ficou muito decepcionada comigo. Porque Foi. que... Saiu o pai primeiro, Sim. papá. Pronto, não tem mal. Olha, tu sabes quantos países falam português? O Brasil, né? Fala português. Sim, é verdade. O Portugal, eu acho que é só, né? Ok. E tu? Brasil, Portugal e também Eu acho que não tem mais. inglês. Não. África. Na África. Ah, pois. Não é? Angola Tem também fala, né? Timor, Moçambique. Então, no total são 9 países. 9 países. E outra coisa, queres ver uma coisa surpreendente? Que é, vocês não sabiam, mas vão saber, que a língua portuguesa é a 4ª língua mais falada no mundo. É, sim. Mas também ela também é muito difícil para pessoas que, tipo, não falam a língua mesmo desde que nasceu. Tens razão, até para nós é difícil falar. Às vezes, não é? Sim. Quando eu falava espanhol, eu primeiro estava aprendendo, eu estava vendo tem um aplicativo que ele é Duolingo e ele sabe falar várias palavras. E aí a gente vai aprendendo. Sim. Também, Ai, me esqueci. Me esqueci. Está tudo bem, Manuela, depois já te lembras, está bem? Olha, se vocês sabem o que é que significa a sigla CPLP e a sigla PALOP? Não sei, só os advogados podem saber. Só os advogados é que podem saber, exato. E tu, sabes? Não. Não? Está tudo bem. Olha, CPLP é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Lembrei. E a PALOP, que esta também é muito importante, são os Países Africanos de Língua Portuguesa. Não sabia dessa. Ok? É, sim. Porque existem alguns países em África que falam português. Então, existem estas duas componentes. Muito bem. Tu sabias que a palavra correto antigamente se escrevia correcto? Com C atrás do T? Correto. Sim. Tu sabias? Pois parece. Mas é. Agora, por causa dos acordos ortográficos, foi mudando, estás a ver? Então, vai-se mudando, assim, ao longo dos tempos, a língua, para se tornar mais fácil de escrever e de pronunciar também. Ok, para terminarmos, há alguma língua que tu gostavas de aprender? Ai, várias. Quais? Francês, inglês eu já sei, mas eu quero aprender mais. Espanhol, chinês, alemão, a língua toda do mundo. As línguas todas do mundo, que bonito. E tu? Eu queria aprender Libra, né? Que eu gosto. Libra. Espanhol já sei, inglês, francês, chinês. E tá.
É isso? Muito bem. Ok. Sabem? Para o ano, Braga vai ser a capital portuguesa da cultura. Sabiam disso? Sim. Ótimo. Fiz porque vamos ter bué de arte Só para que ver. não. Sim, só que não, porquê? Porque eu não sabia. Ah, eu não sei. Ok, está bem. Pronto, olha. É sim, porque você falou agora, aí Certo, eu descobri. claro. Aí depois não, porque eu não sabia antes. Aí você me falou agora, aí sim, aí depois não. Claro, exato. E terminamos por hoje. Olha, não foi difícil, pois não? Foi tranquilo, não foi? Sim. Divertiram-se? Sim, muito. Muito? Eu sou até sou fixe, não sou? É. Afinal, não sou assim tão séria, pois não? Não. Pois não. Mas se você ficar com a cara séria, parece que você é muito brava. Eu consigo ficar igual a Wandinha. É? Pois, eu se calhar também. Eu consigo ficar séria. Olha a minha sobrancelha. O teu nome e a tua idade. Meu nome é Ana, eu tenho 9 anos. Ana, 9 anos. E tu? Meu nome é Matheus e eu tenho 8 anos. Mateus, 8 anos. A Ana e o Mateus. Oh, Ana, que língua é que tu falas? Brasileiro. Português do Brasil, brasileiro. Sim. Sim? E tu, que língua é que tu falas? Brasileiro também. Oh, que lindos. Estou aqui no meio do Brasil, gente. Muito bem. Então vamos fazer agora uma coisa que é mostra a tua língua. Olha, mostra. Nada. Nada, não lá. Nada, não. Aqui pela cá. Não queres mostrar? Não? Ok, está bem. Não queremos mostrar a língua porque ela é preciosa. Acho bem, fazes bem. Muito bem. Olha, para que é que serve a língua? Para aprender os idiomas. Para aprender os idiomas, ok. Para que é que tu achas que serve a língua? Daqui? Sim. Para falar e falar outras palavras, tipo... É por causa que, enquanto nós falamos, a língua mexe para falar as letras. Ok, boa, boa, boa. Achas que ela também serve para nós sentirmos o sabor das coisas? Sim. Sim? Ok. O que é a língua portuguesa? A língua portuguesa é um país que tem sua nacionalidade e tudo. Ok, ok. O que é a língua portuguesa? Língua portuguesa é uma coisa para aprender os idiomas e muitas coisas. Ok, a língua portuguesa. Muito bem. Quem é que tu achas que inventou, ou qual é a origem da língua portuguesa? Tu sabes qual é a origem? Não. Não? E tu? Nem eu. Também não? Achas que... De certeza que vocês não aprenderam isso? Que veio assim de uma palavra que é tipo latim? Achas que veio do latim? Sim. Sim? Sim. Sim? Ok. Então o que é que aconteceu? Aconteceu que se falava assim ali no norte de Espanha. E depois falou-se no norte de Portugal. E depois, ao longo dos anos, o que é que aconteceu? Os árabes invadiram aqui Portugal. E então começaram a falar Português. árabe pelo país inteiro. E então, até aos dias de hoje, nós temos palavras que vêm do árabe. Sabias? Não. Pois é, pois é. Alface. Veio do árabe. Veio? Sim, é verdade. Veio. E alicate veio do árabe. Sabias? Não. Pronto, agora já sabes. Agora vais pesquisar mais palavras que tenham vindo do árabe. Está bem, Ana? Ok. Muito bem. Quantas línguas oficiais existem em Portugal? Quantas línguas? Diz assim o número. Quantas línguas é que tu achas que existem em Portugal? 6. 6. Está bem. E tu? 8. 8. Não. São 3. São 3. Que é a língua portuguesa, que é aquela que nós estamos aqui a falar. Depois temos a língua gestual portuguesa. E depois temos o mirandês, que se fala ali numas aldeiasitas do norte. Está bem? Eu já fui para lá. Já foste? Sim. Sim? Vivi a neve. Foste ver a neve? Sim. Ah, boa. Eu também queria ir ver a neve este ano. Vamos ver, não é? Ok. Tu achas que é possível que uma língua não tenha som? Não. Não. E tu achas que alguma língua não tem som? Não. Não. E se eu vos falar da língua gestual? Sim. Sabes o que é a língua gestual? Mais ou menos. E tu, o que é que tu achas que é a língua gestual? Não sei. Ok. Língua gestual. De onde é que vocês acham que vem a palavra gestual? Gestos tipo libras. Tipo Libras, exatamente. Gestos tipo Libras. Então, nós temos aqui no nosso país a língua gestual portuguesa. E no resto do mundo também há a língua gestual, mas é nos outros países e fala-se de maneira diferente. Então, a língua gestual é com gestos, não tem som. Tipo assim. Tipo assim.
Ok. Tu conheces algum gesto da língua gestual? Sim, que é de Libras. Como é que é então? Olha, diz-me. Olha, Eu mostra. aprendi que era assim, olha. Ok, o que é que isso quer dizer? Eu quero beber água. Ah, ok, boa. E tu, conheces algum gesto da língua gestual? Sim, O quê? Como é que é? assim. E o que é que isso quer dizer? No coração. Só isso. Coração? Ou gostar, não é? Que é assim? Sim. Gostar que se faz assim, não é? Gostar é assim. É assim? Ah, ok. Boa. Vê se afinal vocês sabem coisas. Muito bem. Tu sabes o que é uma língua morta? O que é uma língua morta? Mas é o que você tá falando. A que eu estou a falar? É uma língua morta? Não. Mas a que deu origem à que eu estou a falar, sim, é uma língua morta. Sabes o que é uma língua morta? Não. Ok. São aquelas, aquelas línguas que já não têm mais pessoas a falar, mas que deram origem a outras. Por exemplo, o latim. O latim é uma língua morta. E agora? Gostaste de saber esta informação? Bom, ainda bem. Olha, qual é que foi a primeira vez que usaste a tua língua? Isto é uma pergunta íntima. Qual foi a primeira vez que tu usaste a língua? Brasil. Foi no Brasil? Sim. Está certo. Ok. E tu, qual é que foi a primeira vez que usaste a língua? No Brasil também. No Brasil também, ok. E qual foi o primeiro som que tu fizeste? Bah. Bah. E tu, qual é que foi o primeiro som que tu fizeste? Mama. Mama. Ok, está certo. E qual foi assim a primeira coisa que tu achas que comeste ou que bebeste? Leite. Leite de onde? Da mãe. Da mãe. E tu? Leite também. Leitinho da mãe. Quentinho. Né, gente? Ok. Olha, qual é que foi a primeira palavra que tu disseste? Papá. Papá. Ok, e tu? Mamãe. Mamãe. É tão fofo. Mamãe. Olha, sabes quantos países é que falam a língua portuguesa? Não? E tu? 3. 9. 9? 9? Sim, 9. Meu Deus, eu não sabia. É verdade, sim, senhora. E o Brasil, com muito orgulho, também é o país que se fala português. É que eu pensava que era só Brasil, Espanha e Portugal. Não. Temos em África também. Alguns. Sim, senhor. É verdade. Muito bem. Olha, e vocês sabiam que português, língua portuguesa é a quarta língua mais falada do mundo? Sim. Sabias? A sério? Uau! Tu sabias? Boa. Muito bem, então. Sabes o que significa PALOP ou CPLP? Não. Não, e tu? Eu sabia o que era o CPOP, mas eu, Já não. com o tempo, me esqueci. Sim, é a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. E PALOP são os países africanos da língua portuguesa. Ok? Ok. Tu sabias que no mesmo país há palavras diferentes que significam o mesmo? Por exemplo, como é que tu achas que se diz café lá em Lisboa? Não sei. E tu? Café. Não, diz-se bica. Bica. Bica? Sim, ou, por exemplo, aquilo que vocês usam para afiar os lápis, como é que vocês chamam? É apontador. Apontador, ok. E tu? Apontador. Apontador, ok. Olha, nós aqui usamos mais tipo aguça, no norte. Afia. Ou afia, que se diz lá mais no sul. Olha, e no Brasil? Existem palavras que se dizem de maneira diferente? Sim. E que têm o mesmo significado? Por exemplo, nós aqui dizemos café, e lá em Lisboa dizem bica. No Brasil, há sítios que também dizem coisas diferentes? Sim. Que palavra é que tu te lembras agora? Não lembro. Não te lembras? Tu lembras de alguma? Sim, é que na minha cidade, eu me lembro que na minha cidade, laranja era mexerica. Ok, laranja era mexerica. Ok, boa. Vês, era isso que eu queria saber. Muito bem, vamos passar aqui à frente. Tu sabes o que é um acordo ortográfico? Não. E tu? Não? É um conjunto de regras que a gente vai tendo em relação à nossa língua. Estás a ver, por exemplo, antes dizia-se escrevia-se correcto, agora escreve-se correto.
ciência. Então vai-se mudando assim ao longo dos tempos. São umas regras que eles põem, sabes? Pronto. Como é que é o teu sotaque? Tu és de onde? De Palmas. De Palmas? Sim. E tu és de onde? Campina Grande. Campina Grande. E tu tens sotaques diferentes no Brasil? Sim. Sim? Queres-me dizer algum que seja assim diferente um do outro? Explicar-me? Não sei, por causa que eu não lembro. Não te lembras? E tu? Não. Assim no Nordeste, não é tipo assim, vixe gente, menino, que é isso? Não é assim que eles falam? Não é assim que eles falam? É assim, ó. Assim. É, né? O que é isso? Menino, o que é isso? Ou tipo, mano, o que é isso? Mano, o que é isso? Pronto, e vai-se mudando assim também no vosso país, os sotaques, não é? Ok, pronto, olha, terminamos. Que é, como é que tu te chamas e qual é a tua idade? Eu me chamo Lucas e tenho 8 anos. Lucas, 8 anos, e tu? Alicia e tenho 10 anos. Alicia e 10 anos, ok. Lucas e Alicia. Então, Alicia, que língua é que tu falas? Espanhol. É espanhol? E português falas? Não? Então nós estamos a falar o quê? Inglês? Ok, tá bom. E tu, que língua é que tu falas? Espanhol. Ok, mas também falas português? Eu falo. Ok, também acho que sim. Ok. E agora vamos fazer um exercício que é mostrar a língua, só para ver uma coisa, se temos alguma coisa diferente. Olha, mostra a língua. E tu? Ok, são todas parecidas. Não há diferença nenhuma aqui. Olha, para que é que tu achas, Lucas, que serve a língua? Para falar e para sentir o sabor da comida. Ok, muito bem. E tu? Para que é que tu achas que serve a língua, Alicia? Para comer. Para comer, que é muito importante. Eu também acho. Boa. E o que é que tu achas que é a língua portuguesa? Banana frita. A língua portuguesa é banana frita. Uhum. E tu o que é que tu achas que é a língua portuguesa? Uma banana que tem uma maçã. A língua portuguesa é uma banana que tem uma maçã. É isso? Ok, pronto, vamos continuar assim com estas respostas, gostei. Olha, qual é a origem da língua portuguesa? Tu sabes? Não. E tu? Não. Não? Vocês não sabem de onde é que ela veio? Houve assim uma palavra que acho que vocês estudaram de uma língua lá antigamente que se chamava latim. Já ouviste falar em latim? Não? Só dos latidos dos cães mesmo, não é? E tu, já tinhas ouvido falar em latim? Sim, porque meu país é da Latinoamérica. Porque o país é Latinoamérica, gostei, sim. Veio lá atrás do latim. E depois houve aqui outras coisas assim a nível histórico no país, mas a gente vai passar essa parte à frente, está bem? Ok, olha, quantas línguas oficiais é que tu achas que existem em Portugal? Uma. E tu? 1000. 1000. 1000, estamos bem? Sim, são 3. Que é a língua portuguesa, a língua gestual portuguesa e o mirandês. O mirandês é assim uma língua que ainda se fala ali para as aldeias do norte, está bem? Normalmente são as pessoas mais velhas que a usam. Tu achas que é possível, Alicia, uma língua não ter som? Sim. Sim, ok. E tu achas que é possível uma língua não ter som? Não. Não. Então, que língua é que tu achas que pode não ter som? Então, achas, se eu te disser assim, língua gestual, vem de onde gestual? Vem de quê? De gestos? Ok, pronto. Então, a língua gestual portuguesa, já ouviram falar sobre isso? Não. Não? E tu? Não. Não? Ok. Então, imagina, uma pessoa que nasce ou que fica, porque também pode acontecer, surda, que não ouve. E também há aquelas pessoas que não ouvem e não falam. Como é que eles vão comunicar entre eles? Com gestos. Boa, com gestos. Não é? Eles têm que comunicar de alguma maneira. Sim? Então, foi por isso que se inventou a língua gestual,
Que é para essas pessoas poderem falar entre eles. Que é importante, não achas? Sim, é importante. Ok. Tu conheces algum gesto, assim, da língua gestual? Não. Não? E tu? Não. Também não. Ok, está tudo bem. Podemos passar aqui à frente. Olha, tu sabes o que é uma língua morta? E tu, sabes o que é uma língua morta? Não. Não? Olha, uma língua morta é um idioma que já não tem mais pessoas a falar esse idioma, mas que serviu como origem para outras línguas, que é o caso do latim. O latim é uma língua morta. Sabias? Não. Pronto, mas agora já sabes. Olha, qual foi a primeira vez que tu usaste a tua língua? Quando tinha 4 anos. Quando tinhas 4 anos. E o que é que tu fizeste? Falei Falaste. Boa. Qual foi a primeira palavra que tu disseste? mamá. Mamá. Ok. E tu? Eu falei quando eu tinha 3 anos. Falei mamã. Mamã também. Ok. O que é que tu achas que foi a primeira coisa que tu bebeste ou que comeste? Leite. Leite de onde? Da mãe? Sim. Sim. E tu? Também. Também. O leite da mamã. Quentinho. Que nos sabia tão bem. Não é? Sim. Certo. Vamos agora passar aqui à frente. Sabes quantos países falam português? Brasil, Certo. Porto, Porto é um país. Trancoso Trancoso também. e... já não me lembro mais. Muito bem. E tu? Quantos países é que achas que falam português? Brasil. Portugal. Achas que na África se fala português em alguns países? Não. Sim, mas fala-se. Sim. São 9 países que falam português. E vocês sabiam que português é a 4ª língua mais falada do mundo? Não sabiam, mas agora já sabem. 4ª língua mais falada do mundo. Muito bem, vamos passar aqui um bocadinho à frente. Olha, como é que é o teu sotaque? De que zona Tu nasceste no Brasil ou em Portugal? Nasceste aqui em Portugal? Então nasceste aonde? Na Nicarágua. A Nicarágua! Tu não nasceste em Nicarágua? Eu pensei que era do Brasil. Uau! E tu? Também de Nicarágua. Também da Nicarágua. Que fofos! Muito bem. Olha, e tu achas que existem assim sotaques que são diferentes? Imagina, maneiras diferentes de se falar num país? Sim. Sim? E queres-me dizer algum? Inglaterra. Inglaterra fala-se diferente. Porque é um inglês diferente do inglês dos Estados Unidos. Sim. Não é? Do you want some tea? É assim que eles falam, não é? Sim. E depois os americanos não, os Estados Unidos é do you want some tea? É diferente, não é? É isso? Nicarágua. Muito bem. Tu consegues... ok, vamos fazer aqui. Tu sabes o que é um poliglota? Não. E tu sabes o que é um poliglota? É um senhor que apanha bolotas. Estou a brincar. Não é nada. É uma pessoa que fala várias línguas diferentes, de países diferentes. Que línguas é que tu gostavas de aprender? Japonês. Japonês. Boa. E tu? Ucraniano. Ucraniano. Boa. Muito bem. Sim, senhora. Acho que estamos, não é? Estamos. Ok. Nicarágua. Olha, onde é que fica Nicarágua? Que eu não sei direito. Sabes-me explicar? Não. E tu? Sabes-me explicar onde é que fica Nicarágua? Mas fica um pouco perto do Brasil. Ok. Mais para o norte? Tipo perto do quê? Da Colômbia, do Chile? Eu acho que era mais para o oeste. Mais para o oeste. Ok. Está bem. Vou pesquisar. Porque eu não sabia. Não sei onde é que é Nicarágua. Tem lá muita água? Para se chamar Nicarágua? Tem. Sim, tu achas que tem muita água lá em Nicarágua? Sim. Sim? E o que é que se fala em Nicarágua? Qual é a língua? Espanhol. É espanhol. É espanhol?
Sim. Então por isso é que vocês me disseram que falavam espanhol. E eu a pensar que era do Brasil, vês? Que ignorante que eu sou. Enfim. Mas pronto, está bem. Queres-me ensinar alguma palavra em espanhol? Muy bien. Olha, diz-me. Ensina-me uma palavra. ¿Estás bien? Estou bien. E tu? Sí. Sim. E tu, olha, diz-me tu qualquer coisa em espanhol. Eu tenho uma coisa para te dizer, que é eres muy hermosa. Gracias. Nada. Ok, acho que terminamos. A primeira pergunta, que é muito difícil, é qual é o teu nome e a tua idade? Dinis e tenho 9 anos. Dinis, e tem 9 anos. E tu? Martim Rafael Mendes Pereira e tenho 9 anos. Martim e 9 anos. Então temos o Dinis e o Martim, que têm 9 anos. Então, Dinis, que língua é que tu falas? Português, Portugal. Português de Portugal. E tu? Português de Espanha. Português de Portugal. Ah, já ias dizer uma piada, que era de Espanha. Português da Península Ibérica. Podia ser. Português de Portugal. Muito bem, olha, mostra lá a tua língua. Como assim? Assim. Mostra assim. Olha, mostra. E tu? Mostra também. Ok, está ótimo. Estamos bem de línguas? Para que é que tu achas que serve a língua, Dinis? Para falar como eu faço nas aulas. Muito bem. E tu, para que é que tu achas que serve a língua? Para dizer piadas. Para dizer piadas. Achas que também serve a língua para nós sentirmos o gosto das coisas? Sim. Sim. Sim? Ok, boa. O que é a língua portuguesa? É um tipo de falar. É um tipo de falar. E tu, o que é a língua portuguesa? A língua portuguesa é uma língua. Que é portuguesa. É. Pronto, claro. Olha que pergunta difícil que eu vim fazer agora. Tu sabes qual é a origem da língua portuguesa? Qual era mesmo? Era o... Latim. Muito bem. Uau! Estamos bem. Tu sabias que era latim? Estás com uma cara muito séria. Sabias, Martim? Martim, latim. Estás a ver? Martim. Ok. Martim. Ok. Boa. Ai. Olha, não podes mexer muito na cadeira porque senão tu sais ali do plano da câmara woman. Está bem? Ok. Olha, quantas línguas oficiais é que tu achas que existem em Portugal? 9. 9. E tu, quantas línguas é que achas que existe? A mesma coisa que ele. A mesma coisa que ele, mas não é. São 3. Oh my God. Oh my God. Que é a língua portuguesa, que é o que nós estamos a falar. A língua gestual portuguesa. Muito bem. E depois tem mirandês. Mirandês. Sim, é da Mirlândia. É da Mirlândia. Como é que se diz? Olha, mirandês é uma língua que se fala ali no norte de Portugal, em algumas aldeias. Estás bem? Ok. Em algumas aldeias, e normalmente são as pessoas mais velhas que ainda falam essa língua, que é o mirandês. Está bem? E agora, vamos falar aqui de uma, assim, um pouco mais importante, que é... Vocês acham que há alguma língua que não tem som? Sim. Qual? Linguagem gestual. Muito bem. E tu, também achas que é isso? Também, claro. Ok. Língua gestual. Então, nós temos aqui a língua gestual portuguesa. Sim. Certo? Sim. Que é para quê? Para que é que serve a língua gestual portuguesa? Para teatro. Também. Já fiz um espetáculo com língua gestual, é verdade. Que é para quem? Quem é que fala em língua gestual? Um Pokémon chamado Mr. Mime. Não é Pokémon, não é Pokémon. As pessoas que são surdas e mudas, tu achas que falam como? Linguagem gestual. Com língua gestual. Sim. Muito bem. Tu sabes algum gesto em língua gestual? O que é isso? É um Pokémon? O que é isto? É limpar? É o Karate Kid, que era limpar... Não, é limpar assim. Ok. E tu, o que é isto? Assim. É sim? Isto é sim? É perfeito. Yes. Perfeito. Ok, isto é sim. Ok, está certo. Ok, Completamente certo. muito bem. Vamos passar aqui à frente. Tu sabes o que é a língua morta? É a língua... Uma língua que já não tem vida. latim. É o latim. É o latim. Olha, muito bem, dá cá 5, porque, uau, sim, sabes que a língua morta é o quê? Latim.
Mesmo não estando a tentar às aulas, Isso mesmo. Muito bem, muito Eu e ele somos os mais conversadores. São mais conversadores. melhores Nota-se que são os mais conversadores. Oh, e os mais amigos também. Fofos. Gostei. E ele é 10 dias mais novo do que eu. Ah, é por isso que vocês são melhores amigos, Não, não é? Não? não é por causa disso. Também, eu nasci dia 3 de dezembro. Passado 10 dias, a mãe dele ficou grávida dele. Ah, passado 10 dias ela ficou grávida e no ela mesmo não dia ficou ele... grávida. Eu nasci depois de 10 dias. Ok, muito bem. Vamos agora terminar agora esta conversa. Tu nasceste pela tua mãe. Olha, posso? Sem a tua Desculpa, mãe tá posso? Olha, posso? Podemos continuar aqui a entrevista, se faz favor? Depois vocês conversam com as vossas coisas de amigos, está bem? Ok, bom. Muito bem. Qual foi a primeira vez que tu usaste a tua língua? Quando eu nasci, a choramingar. A choramingar, ok? O que é que tu achas que fizeste com a língua? Ah! Ok, e tu? Quando eu disse a minha primeira palavra. Qual é que foi a tua primeira palavra? Há bocado não se conversa. Qual é que foi a primeira palavra? Deixa eu responder. Qual é que foi a primeira palavra? Foi mãe ou pai? Mãe ou pai? E tu, qual é que foi a primeira palavra? Mãe ou pai? Mãe ou pai, certo. E olha, qual é que tu achas, Denise, que foi o primeiro som que tu fizeste? Nasceste de fazer um... Ok. Nasci a choramingar, é Nasceste de claro. choramingar, claro. E tu, qual é que achas que foi o primeiro som que tu fizeste? Ok, temos sons diferentes aqui, é giro. Mais uma pergunta. Qual é que tu achas que foi a primeira coisa que tu comeste ou bebeste? Isto foi uma pergunta difícil agora. Eu sei. O que é que tu achas que foi a primeira Eu coisa que sei. tu bebeste? Mãe! Coca-Cola. Coca-Cola, exato. Eu sou viciada em Coca-Cola. Então, tu nasceste e a primeira coisa que tu fizeste foi te darem Coca-Cola. Foi isso? Eu acho que sim. Eu também acho que sim, claro que sim. Tu foi Coca-Cola também. Então qual é que foi a primeira coisa que tu... Saliva. Saliva? Está certo, nasceste e fizeste... Cheguei ao mundo. Foi isso, não foi? Ok, boa, está bem. Coca-Cola. Tu sabias que antes do 25 de Abril não se podia beber Coca-Cola? Sim. Pois é, era proibido. Que triste, não é? Triste. Muito bem. Eu matava o presidente. Olha... Está grave, não vamos falar sobre presidências. Olha uma coisa, quantos países é que tu achas que falam português? Diz uma coisa, inventa um número qualquer. Não. 2.000 notas. 50. 50, está certo. Quantos países é que tu achas que falam português? Imagina, o mundo todo e quantos países é que falam mesmo línguas português? portuguesas. Que falam mesmo a língua portuguesa, tipo assim, oficialmente no país? Brasil, ziu. Mentira. O Brasil é verdade, fala português, sim. Umas 20 para cima. Não, 9. São 9 os países que falam português, sim. É português do Brasil, português de Portugal, português No entanto, do... espanhol. Respira um bocadinho. No entanto, quero-vos dizer que a língua portuguesa é a 4ª língua mais falada no mundo. É? A gente fica surpreendido porque estamos aqui no meio do nada e realmente temos muita gente a falar português. Olha, tu sabes que antigamente a palavra correto se escrevia correcto, conscientes do T? Em alguns jogos de telemóvel eu ainda vejo essa palavra com cia. É? Pois. Porque depois houve aqui uma coisa que se chama acordo ortográfico e que mudou isso. Sim, a nossa professora já nos falou 1 milhão de vezes isso. Foi? Ok. Sim. Tu sabias Mas que... eu acho que não estava atenta em nenhuma parte. Não faz mal. Tu sabes que há palavras diferentes que significam o mesmo? Por exemplo... Certíssimo, corretíssimo. Não, imagina. Não, imagina. Aqui no norte diz-se café. Sabes como é que se diz lá em Lisboa? Café. Não. Bica. E é português, não é mesmo? É a língua portuguesa. Eu Sabias? sempre achei a língua de Lisboa assim meio estranha. É? Não, isso são... porque- Essa língua, em vez de dizer peixe, diz peixe. Ah, ok. Sabes o que é que estamos a falar agora? Não é uma língua que é diferente. Nós falamos todos a língua portuguesa. São os sotaques. Isso é um sotaque, não é? Como é que é? Nós aqui dizemos peixe e lá em baixo como é que dizem? Peixe. Peixe, pode ser uma coisa assim. Então isso são sotaques que se falam de maneiras diferentes e vais assim mais para o centro do país e fala-se de outra maneira. Estás a ver? Estás a ver? Ok, pronto. Tu que sotaque é que tu falas?
Que sotaque é que tu falas? Português de Portugal. Mas és assim daqui do norte? Claro que sim. Norte-liês. Nortenhês? Sou do Nordeste. Não, Nordeste? Não, podia ser Nordeste. Então, há várias palavras que são diferentes, mas que significam o mesmo. Por exemplo, aquilo que tu usas quando o teu lápis partiu o bico, o que é que tu usas? Para... Caramba! O que é que tu usas? O que é que tu usas para afiar o lápis? Estou-te a fazer uma pergunta séria, olha, diz lá. Uma fia, é claro. Ok, mas sabes que também se pode dizer aguça? Sim. Sabias? E a pontadora. Pronto, então são... Estás a ver que são 3 palavras diferentes para dizer a E mesma? tamanho? O que é isto? Nice, É nice, é tipo perfeito. E Ok. no nice tem 3. Muito bem, agora vou fazer aqui uma pergunta difícil. Isto conta para nota. Vocês não sabiam, mas conta. Tá. Pois. É o seguinte. Tu sabes o que é um poliglota? Tu sabes o que é um poliglota? É um pinguim com um bico maior do que o Polo Norte. Não. Um poliglota é uma pessoa que fala várias línguas. E o Dinis. Que línguas é que tu gostavas de aprender, Dinis? Outras línguas, outros países. Eu gostava de aprender uma língua de um animal que se chama capivara. Capivara. A sério? Gostavas? Sim. Eu gostava de falar com uma capivara. Boa. E tu? Eu queria aprender todas as línguas de animais, todas as línguas de países, todas as línguas de tudo. Que tu achas importante nós comunicarmos uns com os outros? Sim. Sim? Sabe, uma coisa que também deviam aprender um bocadinho. É a língua gestual. Para aprendermos a comunicar com as pessoas que não conseguem ouvir. Não achas importante? Imagina, uma pessoa que não consegue ouvir. Tu não achas importante ela ter uma língua para nós começarmos a conversar com eles? Sim. Porque senão sentem-se sozinhos no mundo, não é? Não é? Estás a falar a sério? Sim. Ok. Então tu também achas que a língua gestual é importante? Sim? Sim. Boa, muito bem. Então, terminamos e queria-vos dizer que em 2025 Braga vai ser a capital portuguesa da cultura. Nice. Vamos terminar agora os 3 a dizer assim. Nice. Já terminou. Pronto, obrigada por terem vindo. Espero que tenham gostado. Gostaram? Sim. Foi bem? Nice, então. Então, nice, que agora vamos daqui para fora. Bora! Uhul. Como é que tu te chamas e qual é a tua idade? Luís, eu tenho 8 anos. E como é que te chamas? Desculpa. Luís. Luís. E tu? Eu sou o Léo e eu tenho 8 anos, mas vou fazer 9 esse mês. No dia 31, não era? É. Exato. Então, o Luís e o Léo. Muito bem. Luís, que língua é que tu falas? Português. E tu? Português. Inglês, porque a tua irmã esteve... Ok, Sim, isso. eu gosto de espanhol. Muito bem. E eu estou aprendendo francês e alemão. Muito bem. Olha, para que é que serve a língua? Para falar, Ok. Para que é que serve a língua? falar e comer. Falar e comer, está certo. O que é a língua portuguesa, Luís? Falar português Falar português. E tu? é uma língua antiga que antes era do latim e foi evoluindo para a língua portuguesa. Muito bem. Já não tenho mais nada a dizer agora, não é? Exatamente, veio do latim. Olha, quantas línguas oficiais é que tu achas que existem em Portugal? Eu não sei. Ok. E tu, quantas é que existem? 3. 3, muito bem. A portuguesa, gestual e outra que fala numas aldeias lá pro norte. Muito bem, mirandês. Mirandês. São 3 as línguas, que é a língua portuguesa, que nós estamos a falar os 3, a língua gestual portuguesa e o mirandês. Eu sei escrever meu nome em gestual. Como disse o Léo, fala-se numas aldeias. Já vais falar a seguir? Isso, Léo. Isso. Tu achas que é possível que alguma língua não tenha som? Se calhar sim. Sim, achas que a língua gestual tem som? Tem. Tem alguns sons assim. Mas tu já ouviste falar da língua gestual, então? Não. Não? Eu já. Ok, a língua gestual é o quê? O que é a língua gestual? A língua gestual, que quando as pessoas são surdas, não conseguem ouvir o som. E algumas são surdas e mudas, então precisam usar as mãos para
para comunicar. É. É? E quando você é só surdo, você não é mudo, você consegue aprender a ler os lábios. Muito bem, então Léo, queres nos dizer como é que se escreve o teu nome? Como é que se diz o teu nome em língua gestual? Sim. É o L, o E e o O. Na verdade, é mais um acento. Ok, muito bem. Muito bem. Então aqui já vamos passar. Tu sabes o que é uma língua morta, Luís? Não. É uma língua que já não tem vida. Sim. Está certo. Pois. O que é que tu achas que é uma língua morta? A língua morta é uma língua que você ouve, já ouviu falar, só que quase não fala mais a língua. Sim, a língua morta é uma língua que já não tem falantes, que já há pessoas que não a falam, mas que serviu como referência e como origem para algumas línguas, que é o caso do latim, para depois se falar português. Ok, boa. Qual foi a primeira vez, Luís, esta aqui é engraçada, qual foi a primeira vez que tu usaste a tua língua? Não sei. O que é que tu achas que foi a primeira vez que tu usaste a língua? Para falar? Para falar, Para comer? para comer, que é importante. E tu, quando é que foi a primeira vez que usaste a língua? Comer, lamber, Fazer caretas. chupar madeira, fazer caretas. Fazer caretas, gosto disso. Então vamos fazer uma careta para a câmara, os três? Vamos fazer uma careta com a língua de fora. 1, 2, 3. Estamos? Estamos. Lindo. Divulguem muito isto, que lá se vai a minha imagem. Hã? Exato, isso. Boa. Qual foi a primeira palavra que tu disseste, Luís? Eu não sei qual é a palavra que eu disse a minha primeira vez. Qual é que tu achas que pode ter sido? Mamã, papá, bola? Não sei. O gaga? Como? O gaga? O gaga. O gaga. E tu? Todos os bebês fazem isso. O gaga. E tu, qual é que foi a primeira palavra que tu disseste? Foi mãe. A minha segunda ou terceira foi bola. Exato. A terceira foi bola. Sabes quantos países falam português? Não. Portugal, Lisboa. Tem calma. Lisboa. E Europa? Ok. Olha, a Lisboa é a capital de Portugal. Estás a ver? É uma cidade. Está tudo bem. O que está certo. Ou seja, Lisboa fala português. Fala a língua portuguesa. E depois a Europa é um conjunto de países que tu tens aqui na Europa. Pronto. E nós fazemos parte da Europa, ou seja, falamos a língua portuguesa também. Há um país que também já começa a ter muita gente a falar lá português, que é Luxemburgo. Porque é um país que tem muitos imigrantes portugueses que vão para lá trabalhar. Sabias? E a Suíça também. É verdade. Diz. 9. 9 países. Muito bem. Isso mesmo. E o Brasil é um deles. Exatamente. E Portugal. Tu sabes... Olha, deixa ver. Sabes o que é que significa PALOP? Palop, sim. Não. Só que... Não. É difícil de saber, não é? E o PALOP? Palop é um palop, ué. Não. Países africanos de língua portuguesa. É isso. Ai. Ok? Pronto. É palop. É PALOP. Sabes que a palavra correto antigamente se escrevia correcto? Eu acho que ainda escreve até hoje. Achas que ainda se escreve? Escreve. Ainda existe. De certeza? Sim. De certeza? Sim. Eu acho que vocês têm que ver com a professora. De certeza que se escreve correto não é mesmo com correcto? Sim, só que... E Só que... Eu tô misturando o português com o inglês. Não, Ok. não. É como atriz. Só que agora não, porque nós não estamos lá Ok. para falar isso. Exato. Tu sabias que no mesmo país há palavras diferentes que significam o mesmo? Por exemplo, café, como é que se diz em Lisboa? Café em Lisboa é... Nossa, alguma coisa... Alguma coisa... Exato, é assim. Sabes como é que se diz café em Lisboa? Não. Fica. Bica. Bica, sim. E como é que se diz aguça lá em Lisboa, para afiar o lápis? Como é que é? Afia. Afia. F. Afia, exato. E um fino é um imperial. Um fino não é uma coisa para a vossa idade, está bem? Sim, é cerveja. É cerveja, muito bem. É cerveja. É muito Como é que se chama um copo de cerveja no Brasil? Cerveja.
É só isso? Tipo um copo de cerveja? Não. Oi, gente. É diferente. É diferente. Ok, muito bem. Porque Lá às vezes dizem para uma imperial. uma imperial, por exemplo, nós aqui dizem imperial, sim senhora, nós aqui dizemos autocarro e no Brasil dizem ônibus, não é? Ônibus. Ônibus, certo? Certo. Porquê que a língua portuguesa foi mudando ao longo do tempo? Não sei. Porquê que se fala de uma maneira e agora fala-se outra? Porque nós estamos em Portugal, então nós nascemos em Portugal, por isso que nós falamos português. Exato. E tu? Também por causa as gerações... Cada gerações uma palavra pode ir mudando. Vão vendo o que é melhor para a Pode gente falar comunicar. de outros jeitos, mas é o mesmo significado. Muito bem. Sim, senhor Léo. Tens mesmo ar de pessoa que estuda bem. Ele é esperto. Não é? Exato. O Léo é esperto. Ele sabe muitas coisas. Eu só tirei notas boas até agora. Muito bem. Muito bem. Muito bom. Olha, como é que é o teu sotaque? Tipo a forma de falar, imagina. No Brasil. Há várias cidades, não é? E falam maneiras diferentes, não é? Sim. E tu sabes-me dizer assim uma maneira diferente de falar em alguma dessas cidades? Eu não sou mineiro, então eu não falo mineiro. Então, como que eu falo? Eu esqueci. Que tem umas pessoas. Não, eu não sei falar. Não, está certo. Olha, e tipo no Nordeste, não é? Em Recife, falo- eles falam mais Vicente, menino, que é isso, não é? Tem assim umas coisas que falam assim. É isso, muito bem. Muito bem, olha, é isto que eu tenho a dizer. Tu sabes algum sotaque aqui de Portugal? Ainda não. Não. Está bem. Olha, e que línguas é que tu gostavas de aprender? Inglês, francês, italiano. Italiano. Gosto. A língua italiana está a ganhar força cá em Portugal, parece-me. A Itália está ajudando um país... esqueci o nome do país, mas é do oceano e faz parte da Europa porque um vulcão tinha explodido. Ah, ok. Tu realmente sabes imensas coisas. Então, Dinossauros já não existem porque tinha... Já não lembro o nome. Asteroides. ok, os dinossauros não existem por causa dos asteroides. Só porque estavam chuva disso e depois atacaram alguns. Agora já não existem nenhuns. Certo. E também não falavam língua portuguesa, para não, os dinossauros? Não. Eles falem como eles têm que falar. Exato, eles falavam tipo, e com gestos. Tinham língua gestual dinossauras. Eu acho que eu consigo fazer. Ok. Espera, eu acho que ele... Então vamos, para terminar esta sessão, vamos imitar um dinossauro. Como é que a gente faz um dinossauro? Posso imitar? Imita, faz. Desculpa, eu afastei. Pronto, muito bem. Sabem o que é que vai acontecer em 2025? Sim, Braga vai ser a capital portuguesa de culturas. Muito bem, Léo, é isso mesmo. Olha, gostaram? Eu já sabia. Eu já sabia. Tu gostaste? Gostei. E tu gostaste? Isso é um sim? É um sim à dinossauro? Sim. Ok, boa. Pronto, então vamos dizer adeus à dinossauro para ali. Vai dar um aplauso. É verdade, não temos aplausos. Não temos aplausos. Tu já viste? Olha, tu já viste? Os atores e as pessoas dos concertos têm muita sorte porque recebem aplausos no fim. Imagina que a nossa mãe estende a roupa, faz-nos de comer, faz a cama, essas coisas. Ela não recebe aplausos? Não, mas aí eu vou. É porque um aplauso é fazer alguma coisa artística. Ai, sim, senhora. É verdade, verdadeiro. É verdade. Verdade. Você não sabe fazer essas vozinhas de bebê que eu tenho, né? O quê? Você não É um sabe moço. fazer essa Eu vozinha falo de bebê. brasileiro e falo assim com uma voz fofa também. Não parece Que não, isso? não parece Não não. parece o quê? Não parece Que não. quer andar porrada? Não quero não. Bem, lindos, tem que ir Eu embora. sou muito pequeno. Eu falo pra gente, né? Quem Porque anda eu porrada gosto. Não é o meu pé é chulé.